Olá, pessoal! Na nossa aula de Geografia de hoje, nós vamos aprender os aspectos naturais do Brasil. Vamos começar com rios e relevo. Vamos lá! Na natureza, tudo está integrado. O relevo e a hidrografia, por exemplo, são elementos naturais que, combinados com o tipo de solo, temperatura, umidade e vegetação, dão origem a diferentes paisagens. As variações nas formas e altitudes da superfície terrestre compõem o relevo. Vamos aprender agora as principais formas de relevo no Brasil. Planaltos têm superfícies irregulares que podem ser compostas de diversas formas, como morros, serras e chapadas. São constantemente desgastados pela ação do vento, da chuva e dos rios. Planície. As planícies são superfícies pouco elevadas, mais ou menos planas, formadas pelo acúmulo de sedimentos. Podem ser fluviais, cortadas por grandes rios, ou litorâneas, próximas ao litoral. Depressões. As depressões são áreas mais baixas que as unidades de relevo vizinhas, as que estão ao lado. Isso mesmo. Note essa paisagem do relevo, a depressão é mais baixa. Os rios modelam as formas de relevo. Nas regiões de planalto, eles retiram e transportam sedimentos do solo e os depositam nas planícies. As formas de relevo determinam o curso dos rios, onde eles nascem, por onde passam e onde desaguam. O Brasil tem muitos rios. O conjunto, formado geralmente por um rio principal e seus afluentes, que são esses que despejam a água em outro rio, no rio principal. Aqui em nossa cidade, bem pertinho do nosso colégio, nós temos o encontro dos rios Piraí com o rio Paraíba do Sul. O rio Piraí é um afluente do rio Paraíba. Note que o rio Piraí deságua suas águas no rio principal, Paraíba do Sul, bem ao lado do nosso colégio. Você já percebeu? Isso é um afluente. Cobertura vegetal. O Brasil tem diferentes climas, tipos de solo, formas de relevo e altitudes. Todos esses elementos influenciaram a formação vegetal do país, que é muito variada. Algumas espécies vegetais, por exemplo, desenvolvem-se somente em áreas de clima quente e seco, enquanto outras precisam de clima quente e úmido. E existe ainda as espécies adaptadas às baixas temperaturas. No mapa do Brasil, podemos ver que já não resta mais a vegetação original, que desapareceu principalmente em razão da ação humana no espaço, com as queimadas e o desmatamento para cultivo e criação de gado, e também o crescimento das cidades. Mas falando em cobertura vegetal, você sabe o que é mata ciliar?
Mata ciliar é o nome que se dá à vegetação que se desenvolve às margens dos rios. Apesar dessa mata ocupar apenas uma pequena parte da superfície, as matas ciliares apresentam grande biodiversidade, além de desempenhar um papel muito importante, fundamental na conservação do solo. É que as matas ciliares protegem os rios, agindo como uma barreira. Observe a imagem. Um lado do rio possui mata ciliar, o outro está descoberto. Fala uma coisa para mim. Quando chover muito forte, o que vai acontecer com o lado que não tem vegetação? Isso mesmo. A terra, o lixo, as pedras que estão na margem cairão no rio junto com a chuva. Já do lado protegido pela mata ciliar, isso não acontecerá, pois a mata ciliar evita que a água seja arrastada junto com a terra para dentro do rio, prejudicando a vida dos peixes e de todos os animais que vivem ali. Por isso, devemos preservar a mata ciliar, pois assim evitamos a erosão do solo, ou seja, que ele se desgaste e caia nos rios, e evitamos também o assoreamento dos rios, aqueles rios que ficam cheios de terra dentro, que você quase não vê a água, de tanta sujeira que entrou nele. Viu quanta coisa legal sobre o relevo brasileiro você aprendeu? Agora vamos preservar, observar as formas de relevo que existem na nossa região, fazer as atividades com bastante atenção e se inscrever no canal. Beijinhos!